Olá, alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje? Vamos lá? Na aula de número 25, vamos falar sobre lutas do Brasil. Por detalhamento, vamos conhecer aí o Uka-Uka, o Aipenquit e o Idijaçu. Vamos aprofundar um pouco sobre essas modalidades, aprender muito sobre elas. Então, preparem-se aí, bons estudos. Vamos de aula? Vamos lá. Ok, já estou aqui, ó, né, na nossa reserva aqui indígena, né, aonde acontece, né, alguns eventos de lutas genuinamente brasileiras, gente. Né, assim como tem outras lutas, as pessoas pensam que lutas é só judô, karatê, jiu-jitsu, não é isso? Não, pô, tem outras também, e da nossa região, né? Lutas do Brasil, genuinamente brasileira. Nós temos aqui, ó, o Uka-Uka, o Aipenquit, né, e o Idijaçu. Nós vamos falar um pouquinho, né, de cada uma delas. Vocês vão perceber que no decorrer do conteúdo, das imagens, tá? E até mesmo de alguns vídeos, vocês vão observar, mas professor, parece tudo a mesma coisa. Parece, mas não é. Até porque cada uma dessas, elas têm uma representação, né, no meio dos povos indígenas. Uma é para celebrar os seus mortos, a outra é só para simples apresentação, né, e assim por diante. Então, cada uma delas vai representar algo. E elas se parecem muito, mas tem alguns detalhes que diferenciam, né, uma da outra, ok? Tá bom? Então, prosseguindo aí, ó, nós vamos ver aí, ó, lutas corporais indígenas, tá bom? Tá aí, ó, né? Lutas mais antigas praticadas no Brasil, ok? Então, essas três aí são lutas que já acontecem. Tanto é que o Uka-Uka, gente, teve lutadores aí de MMA que foram até mesmo, né, nos povos aí que praticam o Uka-Uka para pegar a técnica, que ela parece muito com, sabe com qual? Com a luta greco-romana ou a luta livre, tá? Só que não é, parece, mas não é. O Anderson Silva, né, lembra do brasileiro lá do MMA? Então, ele foi um. Também, quem começou a praticar para aprender a técnica do Uka-Uka, né, foram os policiais do estado de São Paulo. Então, olha aí, ó, bacana. E é uma modalidade bem antiga, como já estamos falando aí, né? Tá bom? Papel importante dentro de ritos, né, e crenças indígenas. Todas as três aí, elas têm um papel, como eu falei agora, anteriormente, tem um papel importante de acordo com a sua região ali, com a crença de cada tribo, né, que pratica essa modalidade, tá bom? Então, faz parte aí. Nós vamos ver também, ó, aquelas reveladas aí, ó, reveladas em disputas rituais comemorativos. No caso do Uka-Uka, eles fazem, né, uma reunião de todas as tribos do Alto Xingu para demonstrarem ali, né, para celebrar a morte também, né, dos seus ancestrais ali, e demonstração, não é para chegar lá igual o MMA e, né, machucar. A intenção não é essa, de machucar o seu oponente. Tá? Nós vamos ver já cada uma delas, cada detalhezinho. Isso aqui nós estamos falando de uma forma geral, ok? Na atualidade, é realizada, né, por homens e mulheres, tá bom? Então, atualmente, né, elas são realizadas por homens e mulheres. Porque o pessoal, não, só acontece com os homens, não. Tem a parte de demonstração dos rapazes e das mulheres. E tem na Uka-Uka também momentos que acontecem algumas demonstrações até com as crianças mesmo, brincando lá, demonstrando, que já começa, né, desde pequeno a fazer parte desse ritual aí, né, através dessa luta. É algo muito bacana que vocês vão ver, tá bom? Com certeza. Então, bora começar a falar aí agora do Uka-Uka, vamos lá. Então, tá aí, ó, né? Olha só, essa imagem aí, ó, né, bacana, né? Já está tendo, essa imagem representa, no caso aí, o evento, né, como eu falei, que acontece lá no Alto Xingu, onde eles fazem essa comemoração todo ano, né, para comemorar e reunir os povos
do Alto Xingu, com o Uca-Uca, ok? Beleza? Então tá aí só para vocês verem. Prosseguindo, nós vamos ver aí ó, uma outra imagem, olha aí, ó, do Aipencuíti, né? Mas professor, pô, mas parece que é a mesma imagem, como falei com vocês. Nós vamos ver já já a diferença de uma para outra. O Aipencuíti é uma outra modalidade, né, de luta aí dos povos indígenas e que também tem outra representatividade, tá bom? E a outra luta que nós falamos também vai aparecer para vocês aí, ó, é o Idiaçu, tá? Que também parece, mas não é. Você pode ver, ó, essa já tem uma pequena diferença. Eles começam ali, ó, cabeça com cabeça, segurando os braços. Já as outras duas, o Uca-Uca, né, e o Aipencuíti, elas já têm um direcionamento aí diferente, já acontece na linha de cintura. Beleza? Tá bom? Então, são essas três aí que nós vamos falar hoje. Vamos começar a falar do Uca-Uca, tá bom? Então, tá aí, ó, né? Praticado em vários povos indígenas, entre eles, né, os xinguanos, os baicari, né, os camaiuras e os chavantes. Então, o que acontece? Né, todo ano, esses povos aí, né, do Alto Xingu, se reúnem para fazer, né, essa demonstração dessa modalidade de luta, do Uca-Uca, mas não com a intenção de, né, de se baterem, né, como acontece no MMA. Não tem isso lá, tá bom, gente? É diferente. A intenção dessa reunião é demonstrar e celebrar ali, né? É um ritual aí, né? Como tá aí, ó, nessa segunda parte, né? Como luta ritual, né? A Uca-Uca é praticada durante o Quarup e possui simbolismo competitivo. Possui, tá? Só um simbolismo, tá bom? E o Uca-Uca está inserido nos Jogos Indígenas desde a primeira edição. Quando começaram a ter os Jogos Indígenas no Brasil, o Uca-Uca faz parte. Porque nos Jogos Indígenas tem lá aquele negócio de arremesso de toco, né? Ou carregar o tronco, e tem outras modalidades. E uma delas, né, é aí a luta aí do Uca-Uca. Ok? Então, só para afirmar um pouquinho mais, são esses aí os povos que fazem parte, tá, dessa reunião anual, tá, em homenagem aos mortos, tá bom? Então anote aí que é importante, ok? Então agora vamos ver aí um vídeo rapidinho onde demonstra mais ou menos como acontece o Uca-Uca. Vamos ver rapidinho. Isso aí, ó, né? Já estou aqui preparado, ele vai, ó, play, olha aí, ó. O professor Kim e o professor Paulo, olha aí, ó. Olha o detalhe, viu? Viu um detalhezinho que vocês, né, ó. Eles primeiro, né, circulam, né, ficam circulando ali, ó, fazendo a volta, né? E quando, ó, olha aí, ó, quando vai fazer o ataque para fazer o golpe, ó, é de joelho, né? E o Uca-Uca, gente, a intenção dele é você pegar o seu oponente pela cintura, né? De preferência pela cintura, e jogar ao chão. Você jogou o seu oponente de costas ao chão, ele perdeu. E aí, automaticamente, já para. Olha aí, ó. Opa, parou. Entendeu? Então, o Uca-Uca tem essa distinção aí, porque tem que começar a luta de baixo, ajoelhados. Primeiro faz esse ritual aí, um circulando ao redor do outro, e depois, para iniciar, tem que ser do chão. Ok? Tá bom? Então, esse aí foi o Uca-Uca, tá? Prosseguindo aí, ó, nós vamos ver a preparação para a luta. Vamos lá. É isso mesmo, tem toda uma preparação, ó. Os lutadores treinam todos os dias, né? Conforme vai chegando próximo, né, a essa reunião aí, esse festejo, essa celebração, esse ritual, né? Os lutadores treinam todos os dias. Eles arranham, né, os seus corpos com dentes de peixe, né, do peixe-cachorro, tá? Passam ervas, né, sobre os ferimentos para ficarem mais fortes. Olha aí que bacana, né? Pintam seus corpos, né, como forma de intimidar seus adversários. Daqui a pouquinho nós vamos ver aí algumas imagens que vocês vão ver, como já viram lá, né, no início. A pintura que eles fazem é algo muito bacana,
né, em todo o seu corpo para depois fazer parte do ritual. Então, isso aqui faz parte da preparação. Eles treinam todos os dias, né, antes do acontecimento, arranham, né, o seu corpo com dente de... Olha só como é que é o ritual. Com dente de peixe-cachorro, depois passa uma erva, gente, sobre os ferimentos para ficarem mais fortes, né? Legal. E depois vem a pintura que eu acho que é algo muito bacana, que vocês vão ver daqui a pouco algumas imagens. Ok? Tá bom? Então, prosseguindo, vamos lá. Aí, ó. Isso aí, será que é um avatar meu, né? O cara é forte, né? Mas não é não. Então, isso aí é a preparação dele. Olha como é que ele está aí, ó. Todo vestido aí, ó, já, né? Ok, gente? Tá bom? Então, isso aí foi o Uka-Uka, né? Prosseguindo, como ocorre a luta, né? Ele ali estava ali preparado, agora já se preparou, agora como, né? Como nós falamos aí do vídeo do professor Quino e do professor Paulo. Inicia quando o dono da luta, né, caminha até o centro da arena e chama seu adversário, né? Mas quem chama, na verdade, escolhe, são os mais velhos, mais antigos, né? Que fazem essa chamada, né? Para iniciar com o primeiro. Ele indo ao centro, ele vai convidar o seu adversário, né? Os lutadores giram, como vocês viram lá, o professor Kim e o professor Paulo demonstrando, giram em círculo com um olhar fixo no seu oponente. E aí se ajoelham e se agarram, tá? O objetivo é projetar o adversário ao chão. Ele tem que segurar e projetar ele ao chão, jogar ele ao chão, e tem que ser de costas. Jogou, encostou, já era. Aí já para ali a luta, e aí vai para o próximo embate ali com outra dupla. Ok, gente? Tá bom? Então é assim que ocorre a luta aí do Uka-Uka, tá bom? Curiosidade, vamos ver as curiosidades aí que nós temos do Uka-Uka. O Uka-Uka, né, vem sendo introduzido em karatê, olha aí, ó, que eu falei com vocês, né? Em karatê experimental, na formação de policiais militares do estado de São Paulo, no Brasil. Então lá já acontece há um tempinho isso aí, né? A luta também vem sendo estudada por lutadores de artes marciais mistas, né, que é do MMA, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. O que fez esse teste aí, né, que fez esse estudo também, que foi lá para aprender, foi o Anderson Silva, né? O nosso brasileiro que foi campeão de MMA. Então, isso aí são algumas curiosidades para vocês, ok? Tá bom? Então, vamos lá, agora vamos ver aí, ó, falar um pouquinho do Aipenkuit, olha aí, ó, vamos lá. Então, já está aqui ao meu lado, vai aparecer aqui dois lutadores, olha aí, ó. Olha, professor Kim e professor Paulo, presta atenção agora, hein? Ó, se abraçaram, olha aí, ó, não ajoelharam, tá bom? Olha, já tem uma diferença. Essa modalidade, ela não parte do solo de joelho. É parecido porque eles fazem aí, né? Mas não ficam circulando muito não, igual o Uka-Uka. Abraça o seu oponente e você tem que derrubar ele ao chão para poder e cair de costas, tá? Para você poder ser o vencedor. Então, assim, parece muito, mas não é a mesma coisa, tá bom? Estou falando para vocês forem ver algum vídeo, de repente, na internet, vocês já saberem, né? Quais são algumas diferenças, né, que existem. Mas nós vamos ver mais detalhadamente aí também, ok? Olha aí, ó. Então, bora lá falar um pouquinho do Aipenkuit, vamos lá. Então, gente, ó, o Aipenkuit, né, presente em vários povos indígenas, entre eles, né, os Paracatejé, né, Gavião, do Pará, e dos Tapirapé, né, e Chavante, que também está lá no Uka-Uka, do Mato Grosso, ok? São esses aí os povos, né, que praticam o Aipenkuit. É praticado como modalidade de, olha aí, demonstração, gente. É só demonstração, não tem nada para ninguém se machucar. Até pode, né, acontecer, é uma luta, é de demonstração, mas pode acontecer alguns acidentes e, de repente, né, sofrer aí algum ferimento. Mas a intenção não é essa. Prosseguindo, ó,
não existe um juiz, e sim o dono da luta, tá? O dono da luta, ok, gente? Não tem lá um, foi falta, parou, perdeu, não tem isso, ok? Como ocorre a luta? Tá aí, ó, né? Os atletas iniciam a luta em pé, como vocês viram lá na demonstração do professor Kim e do professor Paulo. Cabe aos atletas reconhecer a derrota, né? Vitória ou empate, que é algo que eles respeitam muito, né? Diferente, né, de outros lutadores que não aceitam, né? Mas lá eles reconhecem, né, com maior orgulho. As mulheres dessa etnia não lutam, tá? Do Aipenquit não luta. Do Uka Uka tem a competiçãozinha delas lá, mas nessa aí, né, do Aipenquit, elas não lutam, né? Cunhados não podem lutar entre si. Então faz de conta que eu estou lá, sou do povo indígena, aí o irmão da minha esposa vai vir. Não, ele não pode participar dessa luta aí. Tem que ser com outra pessoa. Se for meu cunhado, ou eu for cunhado de quem me chamou, não pode, não é permitido. Então já começa a ter aí umas regrinhas. Ok, gente? Prosseguindo, nós vamos ver que o vencedor aí, ó, da luta ganha reconhecimento e respeito de todos. Bacana, né? Após o combate, o vencedor abre os braços e dança em homenagem a quem? Olha aí, ó, nesse evento aí, e já vão fazer homenagem a quem? Ao pirarucu, em torno do oponente. Perdeu, aí quem ganhou vai fazer o quê? Essa dança aí, que vai ser ao redor do seu oponente, para comemorar aí, fazer homenagem ao pirarucu. Muito legal, né? Tá vendo? Cada uma é de um jeito. Beleza? Estão anotando tudo direitinho? Beleza, então. Agora nós vamos falar um pouquinho aí da outra, que é o Adjaçu. Vamos lá. Isso aí, ó, já tá aí, ó, professor Kim e professor Paulo, né? Rapaz, eles gostam de lutar esses dois, hein? Né? Ficou bacana, não é isso? Olha aí, ó. Tem uma diferençazinha que nós vamos ver já já. Ele é muito parecido com o Aipenquit, né? O Adjaçu, tá? Por quê? Eles não ficam circulando, mas é no abraço também, e a intenção é de derrubar o seu oponente aí aonde? No solo, né? Também de costas. Só que tem diferença em outros aspectos, tá, gente? Que nós vamos ver aí já já. Bora lá ver, rapidinho, ó. Pronto. Então tá aí, ó, né? O Adjaçu é praticado por quem, professor? Tá aí, ó, né? Os carajás, povos carajás, beleza? Já não acontece com várias etnias aí, como nós vimos do Uka Uka, do Aipenquit, ok? É praticada como modalidade também, gente, de demonstração. Todas elas são, né? Praticadas aí como só por demonstração, não tem a finalidade igual o MMA da vida, né? Ou um jiu-jitsu, um judô, um karatê ou um boxe, tá? Tanto é que não tem essa de pontuação, né? E dificilmente alguém se machuca, ok? Então, tá aí, né? É o Adjaçu, ok? Como ocorre a luta, professor? Olha aí, ó, vamos dar uma olhadinha rapidinho, vamos lá. Tá aí, ó. Isso, né? Os guerreiros iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura, né? Então, agarrou pela cintura igualzinho a quem? O Aipenquit, não é isso? E o Uka Uka, tá? Só que o Uka Uka vai para onde? Pro solo ali, de joelho. Começa a luta mesmo de joelho. Já o Aipenquit, não, é em pé. E o Adjaçu é muito parecido com o Aipenquit, né? Se a gente for analisar, tá? O objetivo é projetar também o adversário com as costas no solo, como acontece tanto como o Uka Uka como o Aipenquit, tá? O atleta vencedor abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Olha aí, ó. Tá vendo?
Aonde é que está a diferença? Eles se parecem muito, né? Tanto o Adjaçu como o Aipen-Quit, só que um homenageia quem? O pirarucu, né? Dança ao redor do seu oponente que perdeu, faz uma dança ali para homenagear o pirarucu. Já aqui no Adjaçu, ele dança, né, em volta do seu oponente, imitando uma ave, né, para homenagear as aves. É bem diferente. Já o Uca-Uca, não, a intenção é de celebrar aí, né, fazer uma celebração em memória dos mortos dos povos indígenas. Tá? Então, essas são as pequenas diferenças que nós conseguimos ver entre o Aipen-Quit e o Adjaçu, né? Já bem diferente também do Uca-Uca, ok? Nós vamos ver agora aqui, ó, um videozinho rapidinho aí para vocês. Depois a gente volta para a gente estar fazendo alguns comentários aí desses três aí, alguns pontos, tá bom? Pelo menos de como acontece a luta. Vamos ver aqui rapidinho, vamos lá. A história da luta indígena Uca-Uca. Quarupi é uma madeira que dá nome a um ritual indígena, cujo significado para os índios é a despedida dos mortos e encerramento do período de luto. Esse ritual é realizado pelos indígenas da região do Alto Xingu, Mato Grosso, para celebrar a memória dos mortos e liberar suas almas para o mundo espiritual. Cada morto celebrado no ritual é representado por um tronco de madeira Quarupi, que é ornamentado e jogado no rio Culuene, ao final da cerimônia. Durante a celebração Quarupi, também é realizado o ritual de passagem das meninas para a vida adulta. Elas são apresentadas para a tribo após um ano de reclusão em suas casas. O Quarupi é uma festa muito importante que acontece uma vez por ano no Parque Indígena do Alto Xingu e dura 2 dias. Durante as celebrações, há comida, danças, cânticos, rezas e o momento das lamentações, quando são erguidos troncos de madeira pintados e enfeitados com faixas de cor amarela e vermelha e alguns objetos do morto. Cada tronco representa um morto. Nessa cerimônia, os índios choram pela última vez a partida dos seus entes queridos. A festa marca o fim do período de luto. Índios de outras etnias são convidados para a celebração. Eles acampam nas redondezas da tribo e recebem das famílias de luto presentes como peixe e beiju, também conhecido como tapioca. Após finalizadas as homenagens aos mortos, no segundo dia do ritual, iniciam-se as lutas chamadas Uca-Uca, nas quais jovens guerreiros se enfrentam. Nessas lutas, os índios têm como objetivo encostar na perna do adversário ou derrubá-lo. Durante a noite que antecede a luta, os guerreiros permanecem acordados, em preparação. Eles arranham suas peles com dentes de peixe e passam ervas para que tenham força para enfrentar o adversário. Ei, muito bacana esse vídeo, né? E aí vocês perceberam aí o que eu falei em relação à pintura, né? Dos participantes aí, dos lutadores do Uca-Uca. É muito legal, não é não? E ele já conta aí o que acontece, toda a história, né, em relação à homenagem aos mortos, né? Ele fala aí da pintura também, é algo muito bacana. Esse vídeo aí é melhor ainda porque mostra as imagens, né, deles mesmo lá, algo original. Então, o Uca-Uca aí é o que se destaca mais entre os eventos aí de lutas, né, que nós podemos citar dentre as 3 lutas que nós falamos aí. São lutas genuinamente nossa aqui, brasileira, tá bom, gente? Igual nós podemos citar também, fugindo um pouquinho daqui, a capoeira, que é outra luta genuinamente brasileira. Ok, gente? Então, ó, só para a gente reforçar um pouquinho mais em relação a essa modalidade de Uca-Uca, que ela já está sendo disseminada, como nós vimos aí, ok? Tanto lá pelo pessoal da polícia, né, do estado de São Paulo, como até mesmo por alguns lutadores que acharam interessante em relação a alguns golpes. Mas, professor, pelo que eu pude perceber, ela parece muito com a luta greco-romana, né? Quem sabe lutar greco-romano vai querer ver isso aí? Ou a luta livre? Sim, porque na greco-romana e na luta livre tem golpes, né, que são diferentes. Tipo,
Na luta greco-romana, você não pode abraçar o seu oponente pelas pernas, ok? Não pode, né? Já na luta livre, já pode. E tem algumas posições que uma pode e a outra não pode, né? No caso do Uka-Uka também tem as suas particularidades, né? Que a luta tem, de alguns golpes. Porque se não tivesse, aí eu concordo, né? Para que o pessoal está indo lá para aprender algo que eles já sabem de outras modalidades? É isso? Tá bom, gente? Então, ela é um dos destaques, é o Uka-Uka, né? Não desmerecendo o Aipenquit e o Edjaçu, que também são duas lutas aí, que vocês perceberam, que é para homenagear, né? Uma vai homenagear quem? O pirarucu, que é algo da nossa região, e a outra é para homenagear o quê? Aves, né? Ele vai fazer uma dança ali, como se fosse uma ave, homenageando as aves. Muito legal, né? E aí, ó, nós vamos só para dar uma relembrada rapidinho aqui, ó. O Uka-Uka é praticado, né, em vários povos indígenas, como nós estamos vendo aí, ó, né, só para relembrar, e eles são os xinguanos, tá? Anota aí, ó, xinguanos, os baicari, né, os caimurás e os chavantes, tá, gente? E tem povos também, como nós vimos lá do Mato Grosso do Sul, que são chavantes, só que pratica a outra modalidade, tá bom? Ó, o Uka-Uka é como luta ritual, né? O Uka é praticado no quê? Durante o quê? O Quarupi, que possui símbolo competitivo. O Quarupi é essa época de fazer a homenagem aos mortos, tá? E o Uka-Uka está inserido aí, ó, nos Jogos Indígenas desde a primeira edição. Porque assim, não tem as Olimpíadas, né? Então, acontece a mesma coisa no Brasil, que são os jogos aí, ó, indígenas, já há algum tempo, alguns anos. E é uma modalidade, o Uka-Uka é uma modalidade que faz parte desses jogos indígenas. Assim como eu falei anteriormente, né? Arremesso de tronco, né? Carregar o tronco, entre outras modalidades que nós temos lá, ok? E nós vamos falar um pouquinho da preparação rapidinho aí, ó. Não é só para relembrar a preparação aí para a luta do Uka-Uka, tá aí, ó, né? Então, os lutadores, como nós vimos lá, né? Os lutadores, eles treinam todos os dias, gente. Chegando perto ali dessa festa do Quarupi, né? Em vez de... acontece o treinamento diariamente com eles, né? Outro detalhe que eu achei interessante é que eles fazem o quê? Eles arranham o seu corpo com dente de peixe, né? Mas, professor, para que ele vai se arranhar? Mas está logo embaixo aí, ó. Eles se arranham para poder passar uma erva que deve ter um efeito, né, de deixar eles mais fortes, né? Ou digamos que não é que ele vai ficar, né, vai virar um fisiculturista, mas é uma erva que vai ter um efeito aí, tipo, estimulante, para que eles possam ter mais um gás ali para poder lutar com o seu oponente. E aí vem, como nós vimos nesse último vídeo que falou do Uka-Uka, em relação à pintura, que é uma arte muito bacana que eles fazem aí, né, no seu corpo. E cada um tem a sua particularidade. Não tem, dificilmente você vai achar um igual ao outro. Não faz. E eles mesmos fazem, né, com a pintura do seu próprio corpo, com a ajuda, de repente, de algum parente ali, né, ou algum amigo, ok? E não esquecendo do detalhe, o Uka-Uka, tanto os rapazes como as moças podem participar, tá? Já do Aipenquit não pode, é só os rapazes. Ok, gente? Então, esse aí foi o conteúdo, né, relacionado a lutas do Brasil, ou lutas, né, genuinamente brasileiras, como também podemos falar. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo momento.